Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo. É uma enorme satisfação estarmos aqui para iniciarmos a nossa segunda aula da disciplina de banco de dados. E nós faremos isso através de uma pequena revisão da aula 1. E essa revisão vai ser feita pelo nosso colega e amigo, professor Alessi, a quem eu chamo agora. Ok, professor Alessi? É com você. Olá pessoal, tudo bem? Espero que tenham aproveitado bem a aula 1, né? Tenham estudado bastante, resolvido os exercícios. Né? E para começar, nós vamos falar um pouco sobre a questão de dado e informação. Pense no seguinte, você tem um porteiro numa boate, né? Só entram pessoas maiores de 18 anos. Né? O que acontece? Na carteira de identidade você tem um dado que é a data de nascimento. Se você relacionar a data do nascimento do indivíduo que chegar com a data de hoje, o que acontece? Você vai saber a idade dele, né? Que será a informação que vai permitir você decidir, né? Se o aluno pode entrar ou não. Ok, gente? Muito bem. Os dados nós armazenamos no banco de dados. Né? Lembra que o que é o dado, o banco de dados em si? É um conjunto, normalmente, de informações, né? Dados, que estão interrelacionados e normalmente são direcionados para um determinado assunto. O escopo desse assunto pode variar bastante. Né? Pode ser um simples departamento, né? Uma única tabelinha com algumas informações, ou pode ser milhares de tabelas, milhares de informações, né, de uma empresa, de uma corporação inteira. Ok, gente? Bom, esse banco de dados normalmente é armazenado num sistema de gerenciamento de banco de dados. Para chegar lá, nós temos que saber que informações armazenar. Né? Nós temos que montar a estrutura. Pense no seguinte, por exemplo, nota fiscal. Nós temos um bloco de notas fiscais. Né? A estrutura, né, dessa nota fiscal é o quê? É o esquema, né? É quais são as informações, como elas estão organizadas. Se você arquivar, né, encher de informações, encher de dados, essa nota fiscal, colocar o cliente, os produtos que serão vendidos, o que acontece? Nós temos aí essas informações, que é o usuário que preenche, né? Essas informações serão o quê? Formarão a instância do banco de dados. Reparem que essa instância ela é dinâmica, ela muda. Cada vez que você fizer uma compra ou fizer uma venda, nós teremos lá, né, uma instância nova, mudando o banco de dados. Já o esquema é permanente, porque a nota fiscal definiu um padrão, definiu a estrutura, não vai mudar, você simplesmente vai tirando novas cópias. Ok, gente? Muito bem. Eu gostaria de lembrá-los, né, antes de passar para o professor Eugênio, a respeito da lista de exercício, ok? A lista de exercício que deve ser entregue no dia 21, ela está sendo disponibilizada hoje para vocês, ok? Ela estará no portal. Além disso, no portal foi colocado também um tutorial sobre o acesso ao ambiente Sofia, né? E dentro do ambiente Sofia, gente, para banco de dados, foi colocado um tutorial mostrando a instalação do banco de dados MySQL, né? Que nós utilizaremos aqui como referência para o ensino da linguagem SQL. Ok, gente? Bom, agora então eu passo a palavra para o professor Eugênio. Vamos lá, professor, para a aula de hoje? Ok, vamos lá, pessoal. Olha, a nossa aula de hoje vai tratar sobre o modelo relacional de banco de dados. Então nós vamos começar mostrando os objetivos, ok? Vamos ver. Objetivos. O primeiro deles é compreender o modelo relacional de banco de dados detalhadamente nessa nossa aula de hoje. Um outro objetivo é aprender como funcionam os sistemas de gerenciamento de banco de dados relacionais, ok? Relacionais, já que o nosso assunto é modelo relacional de banco de dados. Então, sabendo o objetivo, nós vamos começar dizendo para vocês o que é o modelo relacional de banco de dados. A primeira coisa que eu digo aqui para vocês é que ele foi projetado por uma pessoa chamada Code em 1970. Significa que já tem 37 anos que esse modelo está aí e está firme. Bom, mas o que é o modelo relacional?
Olha aqui. Um banco de dados relacional é composto por um conjunto de relações e tuplas relacionadas. Relações e tuplas relacionadas. No esquema de um banco de dados relacional, você define a estrutura desse banco por meio de um conjunto de esquemas de relações e restrições de integridade. Nós temos nessa figura uma série de palavras grifadas, porque nós sabemos que vocês ainda não viram essas palavras, então eu deixei grifada para todo mundo ter a tranquilidade de saber que eu vou falar sobre ela no decorrer dessa aula, ok? Então fiquem tranquilos, porque inclusive em outros slides eu vou deixar algumas palavras grifadas, que são palavras novas para os senhores e que no decorrer da aula nós vamos tratar, ok? Vamos lá então. A primeira palavra que aparece aqui grifada é a palavra relações. Então eu vou usar um slide para falar sobre relação do ponto de vista de banco de dados, ok? Está aqui, ó. Define-se matematicamente, vou grifar isso aqui, uma relação que nós vamos chamar de R sobre uma coleção de conjuntos de domínios D1, D2, etc., Dn, como sendo um subconjunto do produto cartesiano D1, D2, Dn. O esquema da relação é feito do nome da relação, nesse caso o nome é R, ok? Da sua lista de atributos, que são A1, A2 até AN, ok? Cada atributo, que a gente chama de A índice I, é o nome de um domínio, que a gente chama de D índice I, no esquema de R. E eu preciso, e faz-se necessário, neste momento, uma explicação para os senhores. E a explicação é a seguinte: quando eu vejo uma definição desse tipo, eu consigo entender claramente a dificuldade que o aluno sente. Porque essa definição é formal. Ela está absolutamente correta e precisa. Mas para o aluno entender, é muito difícil, tá? Eu digo isso por analogia com o seguinte: vou contar para os senhores, e aqui rapidamente, uma pequena historinha. Sempre que nós recebemos alunos novos no curso de computação, nós temos que ensiná-los várias coisas, não é verdade? Uma delas, que é muito importante, é o conceito de hardware e o conceito de software. Então, muitas vezes, a gente passa a definição formal de hardware e software, e eu, como professor, fico olhando para o semblante dos alunos, e eu estou sentindo que eles não estão entendendo aquilo. Aquela definição está precisa, mas não está apropriada para o aluno. Então, eu penso assim, digo para os alunos: imaginem que vocês estão, para falar no conceito de hardware e software, ok? Imaginem que vocês estão trabalhando com um computador na sua frente e que está dando tudo errado. Faz uma coisa, dá errado. Faz outra, dá errado. Então, hardware é aquilo que você chuta e software é aquilo que você xinga, ok? Isso é uma pequena brincadeira, só para descontrair vocês. Eu sei que vocês estão cansados, essa é a última aula, então eu faço isso para vocês relaxarem, mas tenham certeza que esse exemplo vocês não vão esquecer nunca, ok? Voltemos ao quadro. Então, olha, a relação biblioteca, aqui agora é um pequeno exemplo para tentar simplificar aquela definição, para tentar esclarecer, ok? Então, a relação biblioteca, né, nós chamamos a relação de biblioteca, é um subconjunto dos atributos A1, A2 e A3, onde A1 é o domínio do atributo código, ou seja, A1 é isso aqui, ó, tá? O domínio do atributo código. A2 é o domínio da cidade, que é esse outro desenho aqui, tá? E A3
é o domínio do gerente, que nesse gráfico é isso aqui, ok? Então, se a gente olhar para aqui, ó, biblioteca, tá certo? É a nossa relação. E aqui dentro a gente tem que é o atributo do código, né? O Timbó é o atributo aqui da cidade e aqui do gerente. Então a gente tem aqui duas instâncias. Uma instância que são esses dados aqui, ó, né? E outra instância que são esses dados aqui, que são expressos no desenho assim, ó. O 1, né, está aqui com o Timbó e que está aqui com Otto, significando dizer que o código 1 pertence à cidade de Timbó, cujo gerente é Otto. Da mesma forma, o código 2 pertence à cidade de Itajaí, cuja gerente é Renata. E não tem aqui, mas eu poderia botar, se quisesse, tá, mais uma linha dessa escrevendo 3, Imbituba e Marta, significando que o código 3 pertenceria à cidade de Imbituba, cuja gerente seria a Marta, ok? Muito bem. Então, olha, vamos falar alguns conceitos de banco de dados relacionais, e esse aqui nós já falamos na aula passada, mas agora nós vamos dar um enfoque um pouco complementar. Tá? Instância ou estado, tá, de um banco de dados relacional é um conjunto de estados, se eu estiver me referindo a estado, ou um conjunto de instâncias, se eu estiver trabalhando com instâncias, usando essa convenção de instâncias, de quê? De suas relações. Ok? Agora, o modelo relacional representa os dados exclusivamente, vou destacar isso aqui, exclusivamente por relações e nada além de relações. Fiquem atentos a isso, tá? A maneira que usa, quer dizer, a maneira usada pelo modelo relacional, perdoe-me, para representar os dados são relações e nada mais do que relações, ok? Fiquem atentos a esse conceito aqui que nós vamos precisar dele. Muito bem. Agora, ainda trabalhando sobre banco de dados relacionais, né? Podemos ver um banco de dados relacional. Atenção, nós vamos trabalhar na aula inteira com banco de dados relacional, né? Podemos vê-lo como uma coleção de relações normalizadas. Atenção novamente, como eu mudei a cor aqui, é porque isso precisa ser explicado e será, ok? De vários graus, mesma consideração para grau, que são modificadas ao longo do tempo. Isso é uma definição de um carinha chamado Date, numa publicação de 2004, ok? Muito bem. Agora vamos ver como que, quer dizer, o que caracteriza o modelo relacional. Então, olha, eu vou dar algumas características, não vou dar todas, na apostila, inclusive, tem algumas a mais que vocês podem ver, tá certo? Mas então, ele se caracteriza por basear-se no conceito matemático, novamente o matemático aqui, das relações, do cálculo e da álgebra relacional. Isso é um dos itens que caracteriza o modelo relacional, ok? Outro item que também caracteriza o modelo relacional é organizar e armazenar os dados como relações manipuladas, quer dizer, essas relações são manipuladas com linguagens completas de quarta geração, baseadas em modelos matemáticos da álgebra e do cálculo relacional. Vamos continuar mostrando características do modelo relacional. Então, uma outra característica é estabelecer os relacionamentos ou associações entre relações por valores dos itens de dados destas relações, ok? Que são implementadas. Está destacado aqui, merece uma explicação. Vocês estão vendo que ainda não viram
falar sobre chaves estrangeiras, então necessário se faz que falemos sobre ela, ok? Mas vamos falar, fiquem tranquilos. Aqui. Então, olha, relação, vejam bem, eu fiz todo esse trabalho aí para explicar a relação de uma maneira, digamos, acessível a todas as pessoas, da maneira que vocês vão entender, ok? Então, a gente apresenta um quadro onde tem um relacionamento entre o conceito matemático e o uso na prática. Então, vamos ver isso. O conceito matemático, que nós falamos até agora, quando a gente fala em relação, na prática, vocês podem pensar numa tabela, ok? Da mesma forma, quando falamos atributo, na prática, vocês pensem numa coluna dessa tabela. Quando falamos tupla, aquela palavra escandalosa que vocês viram ali, na realidade é uma linha da tabela, nada mais do que isso, tá? E atributo indivisível, que eu não falei ainda, mas equivale a uma coluna indivisível. Então vocês fiquem atentos para este quadro, porque este quadro vai servir de base para o nosso trabalho. Então, olha, neste momento eu vou convidar o professor Alessi para fazer as considerações deles do que aconteceu até agora. Então, professor Alessi, com você, por favor. Olá, professor Eugênio. Muito bem colocado a respeito, as colocações a respeito do banco de dados relacional, né? Como vocês podem verificar, por ser um modelo matemático, é que ele tem uma precisão no processo de definição, de implementação, e também com essa característica, por trabalhar de forma associativa, né, ele torna a estrutura independente do processo de armazenamento. Ou seja, o banco de dados relacional, o modelo relacional, é aquele que te permite, de forma bem clara, né, ao utilizar um sistema de gerenciamento de banco de dados, a independência entre os modelos que o usuário enxerga e aquilo que você tem fisicamente implementado. Além disso, você tem também a diferença entre uma aplicação e aquilo que está fisicamente implementado. Ou seja, o sistema de gerenciamento de banco de dados, ele vai fornecer para o usuário, e aí o usuário pode ser uma pessoa ou uma aplicação, ou várias pessoas e várias aplicações, se nós tivermos um sistema de gerenciamento de banco de dados, né, que suporta multiusuários, inclusive simultaneamente, né, vários acessando o banco de dados ao mesmo tempo, né, tendo visões diferentes. Cada usuário enxerga apenas aquilo que ele precisa. Assim como cada aplicação também vai pegar as informações, vai ter acesso, vai poder manipular os dados apenas daquilo que ela precisa. O que não precisa, ela nem sabe o que vai existir lá dentro. Essa é a grande vantagem da utilização de um sistema de banco de dados, sistema de gerenciamento de banco de dados, e principalmente em cima do modelo relacional, que torna essa independência, devido a essa relação matemática, bastante factível. Ok, gente? Bom, para continuar, reparem o seguinte, na questão da instância, né, do modelo. O modelo relacional, o Eugênio já chamou a atenção a respeito, por exemplo, da questão de chave estrangeira. Né? A ideia de chave estrangeira é o seguinte, bom, nós temos muitas tabelas, tá? E aí o que acontece? Cada tabela trata de uma informação. Como é que nós vamos saber que uma tabela, por exemplo, que aluno está associado a uma determinada turma, né, está matriculado numa determinada disciplina ou num determinado curso? Como é que você faz isso? Bom, você pega o código que representa a disciplina, por exemplo, né, e coloca numa tabela chamada aí turma e traz também o código do aluno e coloca junto. Então, numa turma que pertence a uma disciplina, por exemplo, de banco de dados, que é realizada quarta-feira, às 9 horas da noite, o que acontece? Você pega o código do aluno, tá? E você pega também o código da disciplina e você consegue fazer um paralelo com todos os dados identificando. Ok, gente? Vamos lá, professor Eugênio. Vamos lá, então. Pessoal, atenção agora para o seguinte. Nós vamos começar a entrar em aspectos práticos. Eu diria assim a vocês que essa parte agora é a parte mais importante. Então eu vou ao quadro e vamos trabalhar em cima disso. Essa coisa se chama relacionamento entre tabelas. Vamos ver aqui no quadro. Aqui, relacionamento entre tabelas. Eu vou representar nesse desenho 3 tabelas. A tabela de empregado, a tabela de setor e a tabela de projeto. A tabela de empregado tem os atributos código de empregado,
que tem essa chave, tem essa linha aqui embaixo para dizer que esse é um atributo chave primária. Isso é uma convenção utilizada, ok? Além do atributo código, tem o atributo nome, endereço e CPF. A tabela setor tem o atributo num, é o número, que é uma chave primária, está vendo aqui a convenção, e tem o nome do setor. E a tabela projeto tem chave primária COD, PROGE, tem o M, nome P e o gerente. Especificamente, eu vou trabalhar agora com vocês com essas duas tabelas, ok? Vou relacionar essas duas tabelas. Então, olha, para relacionar as duas tabelas, a gente tem que saber a maneira de associar. Então, a gente pensa no negócio em si. Então, vamos ver se vocês concordam comigo. Um empregado, ele pode trabalhar, quer dizer, um setor pode ter vários empregados trabalhando nele, né? Um setor tem vários empregados que trabalham lá. Agora, um empregado, ele só pode trabalhar num setor. Quer dizer, você trabalha onde? Ah, eu trabalho no setor de informática. Oh, parabéns, você é bom. Ninguém, quer dizer, um empregado só pode trabalhar num lugar. Agora, o setor pode ter vários empregados. E o setor só pode ter um chefe. Então, essas seriam as regras que a gente tem para pensar no relacionamento. E eu vou mostrar para vocês agora isso em forma de figura, fica muito mais fácil de entender, como vocês vão ver. Está aqui, ó. Tabela empregado. É aquela mesma coisa que estava lá, vocês veem aqui o atributo código do empregado e os outros, né? Nome, endereço e CPF. Agora, nós colocamos, para exemplificar, algumas instâncias. Por exemplo, a instância, essa instância aqui, que tem o empregado 1, que se chama Elisa, da Avenida Sol, número 3, CPF 333. E os outros que vocês conseguem ler aí. Então, isso aqui é a tabela povoada, quer dizer, a tabela já com alguns dados que nós colocamos especificamente para esse exemplo. Mesma coisa a tabela setor. Tá? A tabela setor tem o atributo num e o atributo nome do setor. Né? O atributo num, número 1, é o setor de estoque e número 2 é o setor de projetos. Ok? Muito bem. Como que eu vou relacionar essas duas tabelas? Ou seja, como que eu vou dizer que quem é o empregado-chefe desse setor, ou como que eu vou dizer quem que trabalha no estoque, quem que trabalha no projeto. Vamos ver como fazemos isso no próximo slide. Que é assim, ó. Essa parte até aqui existia na tabela anterior que eu mostrei. Exatamente isso, tá? Então eu incluí uma nova coluna, que é essa aqui de setor que eu estou destacando, tá? Incluí uma nova coluna de setor. Na tabela de empregado, eu incluí essa nova coluna de setor. Não é? E aqui, esses números que estão vindo, estão aqui na tabela de setor, eles estão vindos daqui do número do setor. Ou seja, o número do setor é a chave primária da tabela de setor. Então eu pego esses números que estão aqui e trago eles para cá, para esses lugares. Então esses elementos aqui, tá, são chaves estrangeiras. Lembra que eu falei que ia explicar? Chave estrangeira é isso. É uma chave que foi migrada de uma tabela original para a tabela destino. Né? Então vocês veem aqui que só tem o número 1, número 2, número 2 e número 2, que são os números válidos na tabela de setor. Com isso, aqui, só com essa parte que eu expliquei até agora, eu estou dizendo, por exemplo, que o empregado 1, que se chama Elisa, está lotado no setor 1, né? Que é o setor de estoque, está claro aqui. Estou dizendo também que o Ivo está lotado no setor 2, e o setor 2, se eu olhar aqui, é o setor de projeto. Da mesma forma, no setor 2, está a Giovana. E da mesma forma, no setor 2, está a Eva. Com isso aqui, vocês veem que no setor 2, a gente tem 3 pessoas, satisfazendo aquela regra do negócio, né? Eu posso ter num setor várias pessoas. Está aqui um exemplo. Várias pessoas no setor, né? Muito bem. Agora, como fazer a relação do setor agora com o empregado? Da mesma maneira, nós criamos uma outra coluna, que foi essa aqui, chamada de chefe. Se vocês notarem bem, essa parte anterior já estava na tabela anterior.
nós tínhamos o número e o nome do setor. Isso aqui agora é novo. Nós colocamos uma nova coluna aqui, que é um novo atributo, para dizer quem é o chefe. E esses elementos que estão aqui são considerados, são chamados de chave estrangeira, eles vêm exatamente daqui, da tabela original. Vocês veem que aqui tem o número 1, número 2, número 3 e número 4. E aqui eu só poderia ter também 1, 2, 3 ou 4. E eu tenho um 1 dizendo que o estoque tem como chefe o empregado número 1, que é Elisa. Ou seja, Elisa é a chefe do setor de estoque. E o número 3, o empregado número 3, é o chefe do projeto. Aí vocês estão olhando aí dizendo, professor, eu já sei quem é o chefe do projeto. Quem é? A Giovana. Por quê? Porque ela tem o número 3. Ok? Então o conceito de chave estrangeira é esse aqui. É uma chave que vem, a chave primária que vem da tabela original para a tabela onde ela vai se relacionar. Ok? Então eu fiz com cores diferentes para dizer, olha, essa cor aqui está igual a essa cor aqui. Por quê? Porque esses elementos daqui, que são chave primária, vêm para cá como chave estrangeira. Da mesma forma que essa cor aqui, tá dessa mesma cor dessa, com a mesma razão, ok? Muito bem. Então, olha, aquele foi um exemplo de relacionamento. Nós vamos pensar agora em outro tipo de relacionamento. Para isso, então, eu vou usar aquela outra tabela do começo. Eu mostrei 3, disse que ia trabalhar com 2, né, inicialmente. E agora eu vou trabalhar com a outra. A outra tabela é a tabela que tem o projeto, ok? Então agora eu vou querer relacionar o empregado com o projeto. Então a gente sempre pensa assim, pô, empregado com projeto, como é que é a coisa? Um projeto pode ter vários empregados. Veja como é simples, a gente não tem que decorar nada, pessoal, é bem simples. Olha. Um projeto não pode trabalhar um monte de gente? Beleza, então isso é a regra. Tá? E outra regra, qual seria? Uma pessoa só pode trabalhar num projeto? Não, eu mesmo na universidade trabalho em opção de projetos. E vocês, provavelmente, no trabalho de vocês também. Então, o relacionamento entre a tabela de empregado e a tabela de projeto, a gente diz é muitos para muitos. Traduzindo, um empregado pode trabalhar em muitos projetos. Concordam comigo? Muito bem. E um projeto pode ter várias pessoas trabalhando nele. Então, a relação é de muitos para muitos. Então, aí eu pergunto, como é, então, que vamos relacionar essas duas tabelas? Aí vocês pensam, professor, o senhor mostrou antes, bota uma colunazinha lá, pega a chave estrangeira. Digo, infelizmente, nesse caso, não dá. Não dá porque o relacionamento é diferente. Se eu colocasse uma coluna a mais na tabela do empregado, não ia refletir a realidade. A mesma coisa, se eu colocasse uma coluna a mais na tabela do projeto, também não refletia a realidade. Qual a realidade, professor? A realidade de que um projeto pode ter várias pessoas trabalhando e a realidade de que um empregado pode trabalhar em vários projetos. Poxa, professor, estou suando, e agora o que é que eu faço? Eu digo, é simples, vocês vão aprender exatamente agora como resolver esse problema. Ok? E se faz isso, vamos ver aqui, através de criar uma nova tabela. Então vejam bem, eu quero resolver esse tipo de problema de relacionar a tabela de empregado com a tabela de projeto. Então eu criei uma tabela, essa é uma tabela nova, né, com duas colunas. A coluna código do projeto, que é a chave primária da tabela do projeto, e a coluna código do empregado, que por sua vez é a chave primária da tabela do empregado. Então essas duas chaves resolvem o problema. Eu posso ter qualquer uma daquelas combinações que eu falei usando isso aqui. E essas duas, em conjunto, são a chave primária dessa nova tabela. Tá? Individualmente, essa coisa aqui é uma chave estrangeira e essa aqui também é uma chave estrangeira. Então você já sabe, chave estrangeira, como o nome sugere,
é uma chave que veio de outro lugar. Então ela é estrangeira por causa disso. Agora, para que a gente tenha uma visão de conjunto do que nós estamos passando para vocês, eu vou mostrar o próximo slide e aí fica tranquilo. Vejam só. Olha, essa tabela aqui é a que eu mostrei agora. Só como eu estava mostrando ela isoladamente, vocês não tinham uma visão de conjunto. Então agora, junto, eu coloquei a tabela do projeto e coloquei a tabela de empregado. Se vocês olharem com atenção, vão dizer, professor, mas a tabela do projeto está faltando um pedaço dela. Tem razão, parabéns. Só que eu tirei esse pedaço porque os atributos que estavam aqui, para efeito da minha explicação, não ajudam nem atrapalham. Tá? A mesma coisa a tabela de empregado. Então aqui vocês veem, olha, claramente, vamos analisar comigo. O projeto número 1, quem é o projeto número 1? É só olhar a tabela de projeto. É o projeto do carro, está aqui, ó. O projeto número 1 é o projeto do carro, não é? E quem que trabalha no projeto do carro? É só olhar o código do empregado, ó, empregado 3. Quem é o empregado 3? A gente vê na tabela do empregado e vê que o empregado 3 é a Giovana. Então a Giovana trabalha no projeto 1, que é o projeto do carro. Aqui está o projeto 2. Quem é o projeto 2? O projeto 2 é o projeto do avião. Muito bem. E quem trabalha no projeto do avião? Trabalha o funcionário número 3, que é a Giovana, que acabamos de ver. Ainda nesse projeto do avião, trabalha o funcionário número 2, que é o Ivo. E ainda no projeto número 2 do avião, trabalha o funcionário número 4. Aí vocês veem por aqui claramente, olha, aqui é o projeto do avião, não é? Aqui é o projeto do avião. Beleza. Então, no projeto do avião, trabalham 3 pessoas, ó. Trabalha a Giovana, trabalha o Ivo e trabalha a Eva, não é? E no projeto 1, que é o projeto do carro, trabalha o funcionário 3, que é a Giovana. E, por sua vez, a Giovana, que está aqui e está aqui, ela trabalha em 2 projetos, ó. A Giovana trabalha aqui no projeto 1, que é o projeto do carro, e a Giovana também trabalha no projeto 2, que é o projeto do avião. Então, vocês veem aí, através desse novo tipo de formar relacionamento em tabelas, que a gente forma em função da regra que a gente quer resolver. Ali está claro, tem um relacionamento, quer dizer, um projeto pode ter várias pessoas, como acabamos de ver, tá? E uma pessoa pode trabalhar em vários projetos, como acabamos de ver. Esse tipo de coisa é bem tranquilo. Vocês vão ver na hora que começarmos a praticar que é bem tranquilo. Mas esse tipo de exercíciozinho assim, é bom a gente começar a trabalhar com ele para pegar o jeito, ok? Vamos ver mais coisas aqui, ó. Independência de dados. Eu já falei sobre isso anteriormente na aula passada, mas é assim, olha. Se você não usa o sistema gerenciador de banco de dados, não tem independência de dados, porque a aplicação tem que cuidar de tudo. A aplicação tem que cuidar do armazenamento e da recuperação do dado. Quer dizer, a aplicação, faz tudo sozinha se não tiver o SGBD. Ou seja, não tem independência. Agora, a independência tem quando você usa sistema de gerenciamento de banco de dados. E a independência pode ser física, no caso em que você pode mexer na parte física e não vai alterar em nada, tipo assim, a parte física é usual para que a gente obtenha. A gente na parte física é assim, eu quero performance melhor, então eu vou na parte física e posso, por exemplo, mudar um componente. Eu peguei um HD que estava lá meio fajuto e mudei por um top de linha, então eu mudei a parte física e continua o sistema funcionando, não tem efeito nenhum. Outro exemplo é o seguinte, eu quero fazer meu banco de dados rodar mais rápido. Então eu vou na parte física lá embaixo e crio um índice para acelerar a coisa. Então, esse tipo de coisa significa independência física. Agora, além da independência física, tem independência lógica que eu vou mostrar para vocês aqui também. Independência lógica. A independência lógica é um pouco diferente, né? Porque está relacionado com a palavra lógica. Eu posso pegar e montar uma nova visão lá em cima e não vai alterar nada. Eu posso, inclusive, alterar o modelo lógico, depende da alteração, e não altera as aplicações. Por exemplo, se eu chegar ao modelo lógico, inserir um atributo a mais no modelo lógico, as aplicações que não usam aquele atributo ficam inalteradas, não mexeu nada. Eu posso fazer isso e tem independência. Isso é importante.
Bom, restrições. Precisamos falar de restrições. Existem restrições de domínio. Domínio é o seguinte, olha. Cada atributo pode assumir determinados valores. Isso é domínio. Um exemplo, o atributo sexo só pode ser masculino e feminino. Então, o domínio do sexo é masculino e feminino. Supondo que só existem esses dois sexos. Se alguém acha que tem mais, eu caio fora aqui. Restrições de chave. É o seguinte, olha. Toda linha da tabela, quer dizer, as linhas da tabela têm que ser diferentes uma da outra, ok? Então existe uma chave para garantir isso, quer dizer, a restrição de chave. Eu não posso ter duas linhas inteiras, completas, que são iguais, não é? Eu não posso ter duas linhas completamente iguais no banco de dados. Então se chama restrição de chave. Temos ainda restrições de integridade, que por sua vez são divididas em dois tipos, a referencial e a semântica. Então, olha, eu venho aqui para frente para explicar para vocês a integridade referencial e depois a integridade semântica, que são os dois tipos de integridade que o sistema gerenciador do banco de dados segura para a gente, né? A referencial é o seguinte, ó, imagina que eu tenho uma nota fiscal, eu tenho uma tabela com nota fiscal, e lá dentro da tabela tem um atributo, quer dizer, tem um campo dizendo assim, olha, essa nota fiscal é daquele cliente, ok? Então eu não posso ir na tabela do cliente e arrancar aquele registro do cliente, porque senão eu não tenho integridade referencial. Ou seja, na hora que eu quiser saber aonde que eu vou cobrar essa pessoa, eu tenho lá o código dele, mas a pessoa não existe, então eu não posso fazer isso. E a semântica é para garantir as regras do negócio. Um exemplo bem rapidinho, olha. Integridade semântica seria o seguinte, eu digo assim, o funcionário não pode trabalhar mais do que 24 horas por dia. Claro, o dia não tem mais do que 24 horas, mas eu tenho que escrever alguma coisa para garantir isso. E a gente escreve isso através dos pequenos programas que se chama de triggers, ok? Muito bem. E para fechar aqui as restrições, tem a violação de restrições, que pode ser da seguinte maneira. Digamos que eu tenho um atributo, um domínio de um atributo que é para ter, digamos, só para ter números. Né? Só pode ter números. Aí eu vou lá e boto uma letra. Então eu estou fora do domínio, eu estou violando uma restrição. Ou então eu tento incluir um registro cuja chave primária já existe, eu estou violando a restrição. Agora atenção para o seguinte, o sistema gerenciador de banco de dados ele tem a condição de evitar que você viole restrição. Se você não trabalha com sistema, você faz um programa seu, uma aplicação, isso aqui pode acontecer, porque não tem ninguém que controle. Com o sistema, isso se controla, ok? Muito bem. Vamos falar sobre as linguagens de banco de dados. Isso aqui é super importante, ok? Bom, linguagem de banco de dados. A primeira coisa que eu quero dizer a vocês sobre linguagem de banco de dados é que essas linguagens são declarativas, que é totalmente diferente das linguagens que vocês aprenderam até agora, que são procedurais. Diferença. Procedural, você indica procedimento, passo a passo. Faça isso, depois aquilo, teste isso, se não for, faça assim, faça assado. A declarativa é muito mais simples. Simplesmente você diz o que quer fazer e se definir. Você diz assim, classifique esse arquivo pelo campo nome, e acabou. Você não quer saber se ele vai usar o Bubble Sort, o Merge Sort, o Quick Sort, ou quem quer que seja. Nem precisa dizer nada, você diz, faça isso e ele faz. Linguagem declarativa é assim. Então, as linguagens que nós vamos usar para banco de dados são duas fundamentais. Uma se chama SQL, que é a menina dos olhos, eu já falei para vocês, que vem de Structural Query Language, e a outra QBE. QBE vem de Query by Example. Tá? As duas são fantásticas, a diferença para a QBE é que a QBE tem uma interface gráfica para permitir você, com maior facilidade ainda, construir os seus comandos. Ok? Bom, as linguagens de banco de dados, elas são baseadas na álgebra relacional. Então aqui eu vou mostrar rapidamente também o seguinte. Eu vou dividir isso aqui em 3 grupos. O grupo de operadores são esses símbolos aqui, pessoal. Os grupos de operadores baseados na teoria do conjunto. O professor Alessino, uma cadeira que ele deu para vocês, já falou sobre isso. Quer dizer, o operador de união, o operador de interseção, o operador de diferença e o operador de produto cartesiano. Tá? Aqui não precisa passar muito tempo, porque vocês já viram isso e é bem tranquilo. Ok?
os operadores da álgebra relacional, tá? Esses aqui são da álgebra relacional. Esses são os seguintes. Esse operador, seleção, esse operador, projeção, esse operador, junção e esse operador, divisão. Nós vamos, mais para frente, trabalhar explorando isso. E aqui do lado está a sintaxe, tá? A sintaxe é simples. Nesse operador, aqui vai dar a condição de seleção. E aqui qual é a relação? Quer dizer, em qual tabela que eu quero fazer isso? A mesma coisa aqui, sempre a relação vai estar. E aqui, o operador de projeção, eu vou dizer os atributos que eu quero projetar, que eu quero mostrar. Aqui, a junção também é para juntar duas tabelas ou mais. Esse operador diz que eu vou juntar essa tabela com essa tabela. E aqui a mesma coisa. Ok? Operadores especiais. São operadores, como o nome diz, são utilizados em condições especiais. Operador para atribuir alguma coisa, para renomear e para unicidade. Esses são os operadores especiais. Bom, um exemplo de tudo isso aqui em termos de operadores para facilitar o entendimento. Então eu boto esse operador aqui, que esse aqui, pela transparência, vocês não conseguem talvez ver direito, mas isso é o pi, nosso famoso pi. Então eu estou dizendo, pi, aqui eu boto um nome e aqui eu boto empregado. Isso aqui eu estou dizendo, mostre todos os nomes da tabela empregado. Simplesmente isso, mostre todos os nomes da tabela empregado. E aqui, mostre todos os nomes de setores da tabela setor. Isso é diretaço, muito simples. E esse outro aqui, um pouco diferente, que é o seguinte, mostre os nomes que estão na tabela de empregado e na tabela de setor. Quer dizer, isso aqui vai ter, ó, vocês estão vendo aqui o produto, né? Mas então tem que ter uma condição para que eu filtre os elementos que eu quero que mostre. Então essa condição está aqui. Só mostra os elementos cujo código do empregado, que está na tabela de empregado, seja igual a chefe, né? Igual a chefe que está na tabela do setor. Esse carinha aqui está na tabela do setor e esse na tabela do empregado, ok? Então esses dois exemplos, esses três exemplos, um exemplo, dois exemplos, três exemplos, tenta refletir o que eu falei. Bom, nesse momento, eu vou passar de novo a palavra ao nosso querido professor Alessi para as considerações que ele tem a fazer agora. Com você, professor Alessi. Olá, pessoal. Bom, não se assuste muito com a álgebra relacional, ok, gente? Porque a linguagem tipo QBE, tipo SQL, mascaram o processo. O problema é que o computador tem que resolver matematicamente, né? Nós falamos que o modelo do banco de dados relacional é um modelo matemático da álgebra relacional. Então, é escondida essa parte. Você vai trabalhar muito mais com o quê? Com SQL. Em SQL você vai ver que não tem essa preocupação, ok? Bom, eu gostaria de lembrá-los, tá, que a lista de exercícios está sendo colocada pelo nosso coordenador de curso. Tem muitas pessoas que mandaram agora um e-mail reclamando, dizendo que foram olhar e não acharam ainda. Ela está sendo colocada. Provavelmente após a aula vocês já podem pegá-la. Ok, gente? Bom, agora eu passo então a palavra para o professor Eugênio continuar a aula. Vamos lá, professor. Ok, pessoal. Então, olha, nós vamos agora para a última parte da aula, mas não menos importante por ser a última, que são as regras que nós vamos explicar para vocês. Vamos até lá, que são 12 regras, são fundamentais essas regras, né? Eu não vou falar muito sobre ela, porque não tem, assim, muita explicação, vocês vão ler e vão entender facilmente. Vamos ver. Aqui, olha, primeiro, são 12 regras, como eu falei, e essas regras foram propostas por CODE, tá? CODE, seria o E, F, CODE. Esse E é de Edgar, F é de Frank, você não vai encontrar isso em livro, vai encontrar pouco, e CODE é o nome chamado dele. Então, a primeira regra dele diz assim, ó, todos os dados em um banco de dados relacional são representados de forma explícita, no nível lógico, e exatamente apenas numa forma, né? Por valores de tabelas. Acabamos de ver isso, né? Muito bem. A regra 2 diz assim, cada um e qualquer valor atômico em um banco de dados relacional, é sempre relacional, né? Possui a garantia de ser logicamente acessado usando a combinação do nome da tabela, do valor da chave primária, desculpe, e do nome da coluna. Ou seja, se eu digo na consulta quem é a tabela, quem é o valor da chave e quem é o nome da coluna, eu identifico aquilo. A regra 3 diz o seguinte, valores nulos
devem ser suportados de forma sistemática e independente do tipo de dado para representar informações inexistentes, desculpem, e informações inaplicáveis. Isso aqui, rapidamente, é o seguinte. Quando a gente não tem o dado, a gente tem que ter a possibilidade de deixar ele como nulo. Exemplo, data de demissão do empregado. Poxa, o empregado não foi demitido ainda, como é que eu vou botar a data de demissão dele? Então eu tenho que permitir valores nulos. Entenderam aí? É tranquilo, não tem mistério. Regra 4. A descrição do banco de dados é representada no nível lógico da mesma forma que os dados ordinários, permitindo que usuários autorizados, apenas os autorizados, né, utilizem a mesma linguagem relacional aplicada aos dados regulares. Não há mistério. Regra 5. Deve haver pelo menos uma linguagem, né, com uma sintaxe bem definida e expressa por um conjunto de caracteres que suporte de forma compreensiva todos os seguintes itens. Atenção. Essa linguagem tem que permitir definir dados, definição de views, que são, no momento eu vou dizer para vocês que views são tabelas virtuais, depois eu apropio mais a definição, ok? Manipulação de dados de uma maneira tanto iterativa como embutida na aplicação, né? Restrições de integridade, quer dizer, essa linguagem tem que permitir também restrições de integridade, tá? Autorização e limites de transações. Que transações? Begin, para começar uma transação, commit para fechar essa transação e rollback para você permitir voltar atrás nessa sua transação. A regra 6, lembrem que são 12 regras, estamos na 6, tá? Todas as views são essas tabelinhas que vocês criam virtualmente, né? Que são teoricamente atualizáveis, devem também ser atualizadas pelo sistema. Isso aqui, rapidamente, eu vou explicar para vocês. É assim, olha, view é uma tabela que a gente cria, mas que você não definiu antes. Você cria depois com alguns comandos que nós vamos ver na aula 3, né, ou na aula 4. Então, essas tabelas, quando os dados mexem, o sistema gerenciador tem que atualizar ela automaticamente. É isso que essa regra diz. Vamos continuar. Regra 7. A capacidade de manipular um conjunto de dados, que é a relação, né, através de um simples comando, deve se estender às operações de inclusão, alteração ou exclusão de dados. Isso aqui também eu preciso falar, mas muito rapidamente para vocês. Quer dizer, essa linguagem, ela tem poder, quer dizer, ela deve ter, que isso é uma regra, né? Poder de não só fazer consulta, ela tem que também poder incluir, alterar e apagar. É isso que essa regra está dizendo. Bom, a regra 8. A regra 8 diz assim, olha, programas de aplicação permanecem logicamente inalterados quando ocorrer mudança no método de acesso ou na forma de armazenamento físico. Isso aqui nada mais é do que a independência lógica e a independência física que eu falei há pouco. A regra número 9 diz o seguinte, mudanças nas relações e nas views, quer dizer, nas tabelas. Relações são as tabelas, a gente já viu, né? E nas views também são as tabelas virtuais. Mudanças nessas relações e nessas views provocam pouco ou nenhum impacto nas aplicações. Vejam bem, pessoal, o que eu estou falando se refere a regras propostas por CODE para o modelo relacional, tá? Então, é só a gente ficar atentos a essas regras. A regra 10 diz o seguinte, as aplicações não são afetadas quando ocorrerem mudanças nas regras de restrições de integridade. Vocês lembram há pouquinho que eu falei nas restrições de integridade, não é? Eu falei nas restrições de integridade de dois tipos.
a integridade física, e quer dizer, a integridade referencial e a semântica aqui, né? Então, isso aqui não muda, quer dizer, as aplicações não devem ser afetadas quando ocorrerem mudanças. Mexeu alguma coisa lá, as aplicações não devem ser afetadas. Isso é uma regra proposta pelo CODE e que o modelo relacional deve atender. Ok? Regra número 11. A regra número 11 diz o seguinte: as aplicações não são logicamente afetadas quando ocorrerem mudanças geográficas nos dados. Isso aqui também é simples de entender, que é assim, olha, você tem uma aplicação, então os dados estavam em um determinado local e foram migrados ou foram colocados em outro local. Não deve acontecer nada. Quer dizer, o modelo relacional deve garantir que você vai tratar de uma maneira transparente para você. Você não vai ter conhecimento daquilo. O sistema vai tratar disso para você e você não vai ficar nem preocupado. Quer dizer, não precisa ter nenhuma preocupação se conhecer isso aqui. Ok? Vamos ver a última regra. A regra número 12 diz o seguinte, olha, se o sistema possui uma linguagem de baixo nível, essa linguagem não pode ser usada para subverter as regras de integridade e restrições definidas no nível mais alto. O que significa isso? Significa o seguinte: se eu vou pegar uma aplicação eu vou usar um software que é feito numa linguagem de baixo nível. Linguagem de baixo nível, pessoal, é uma linguagem que ela é mais próxima da máquina e mais longe do homem. Até eu deveria falar para vocês também, vou voltar aqui à frente para falar isso, que é um conceito que atrás estava e eu não falei, que é o seguinte: tem as linguagens de alto nível e as linguagens de baixo nível. E exatamente o conceito das duas é o seguinte: linguagem de alto nível é uma linguagem próxima do homem, quer dizer, que é fácil de entender, porque é próxima da linguagem que nós falamos, ao passo em que a linguagem de baixo nível é uma linguagem mais próxima da máquina. A máquina entende facilmente e a gente não entende. Quer dizer, o homem não entende bem a linguagem de baixo nível, ao passo que a linguagem de alto nível, o homem entende, mas a máquina tem dificuldade. Ok? Então, a linguagem de baixo nível ela é mais poderosa no sentido assim de ela ter mais recursos, não é? Porque ela está direto na máquina. A máquina entende aquilo. Eu não precisaria, teoricamente, de intérprete para passar a minha mensagem para a máquina. Ok? Então, isso é a linguagem de baixo nível. Então, com isso, eu passei para vocês as 12 regras de CODE, que não tem na apostila, mas tem nessa publicação aqui, que vai estar disponível, que já está disponível no portal para vocês. Tá? Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para o professor Alessi, para ele fazer as considerações que ele tem lá para fazer. Professor Alessi, por favor. Muito bem. Pessoal, eu gostaria de chamar a atenção a essas 12 regras, e depois, posteriormente, apareceram outras, né? Elas foram colocadas, foram publicadas por CODE na década de 70 por um motivo básico. Ele propôs um modelo em 1970, um modelo relacional, um modelo matemático. E o que aconteceu? Esse modelo, todo mundo viu, que era um modelo revolucionário, tá? E muito importante, ia mudar a história de banco de dados, né? De sistemas de gerenciamento de banco de dados. E aí o que aconteceu? Bom, todo mundo queria ser o primeiro a ter um banco de dados relacional. E aí o que aconteceu? O pessoal, a turma pegou os bancos de dados que existiam, modelos hierárquicos, modelos em rede, e fizeram o quê? Algumas adaptações e começaram a dizer que um modelo deles era um modelo relacional. Bom, para acabar com a conversa, se um sistema de gerenciamento de banco de dados era relacional ou não era relacional, o que aconteceu? O CODE definiu esse conjunto de regras e falou o seguinte: bom, um modelo só será relacional de banco de dados, sistema de gerenciamento de banco de dados, só será relacional se cumprir as 12 regras, ok? Então, essa foi a ideia básica dele, né? Forçar o pessoal a desenvolver o sistema de gerenciamento de banco de dados e dizer que ele é relacional se realmente seguisse as 12 regras. Não seguindo as 12 regras, não seria. Então, atualmente, quer dizer, essas regras elas estão no modelo matemático. Tá? E vocês terão por escrito essas regras também nos slides que são passados. Ok? Passo então a palavra para o professor Eugênio, me despedindo aqui. Bons estudos. Ok, pessoal. Então, só para a gente fechar,
Nós vamos fazer uma recapitulação do que a gente viu, assim, rapidamente, e após isso nós vamos botar o gabarito e deixar um link para vocês importante que vai ficar exposto aí no gabarito para vocês. Vamos então fechar nossa aula de hoje. Eu sei que vocês devem estar bastante cansados, eu agradeço a atenção de todos vocês, que eu sei o que é assistir uma aula e depois mais outra, mas vamos então ver a nossa recapitulação. Aqui, ó. Um banco de dados relacional é formado apenas por relações, ok? Banco de dados relacional formado apenas por relações. Muito bem. Para recuperar os dados e manter as regras de negócio, são definidas chaves primárias, que agora vocês sabem o que é, e estrangeiras, que vocês também já sabem o que é. Ok? Muito bem. Para manter os dados consistentes, são estabelecidas várias regras de restrição. Essas regras de restrição, né, que nós falamos, ela tem o objetivo de manter a coisa consistente. Eu não posso, por exemplo, referenciar uma coisa que não existe. Ou se já existe, eu não posso retirar uma coisa que serve de referência para outra. Tá? Muito bem. E aqui, o modelo relacional de banco de dados é implementado com base no seu modelo matemático, tá? Da álgebra e do cálculo relacional. Então, pessoal, com isso aqui, eu vou me despedir de vocês. Agradeço a atenção de todos vocês. Peço que vocês deem uma lidazinha. Fiquem à vontade para trabalhar com os webtutores, que todos eles, inclusive eu também me incluo nisso, estou aí exatamente para isso. Então, nesse momento, eu passo os slides para você e desejo boa noite a todos.